Estamos aqui com o diretor Sérgio Ferrara, que dirigiu a peça Casamento Suspeitoso. E a gente vai estar num bate-papo, né? Um cafezinho. E a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Sérgio, com apenas 40 e poucos anos, você foi indicado a vários prêmios, como Vendée e Michel. Trabalhou com grandes nomes, como Paulo Altran, Raul Cortez. Eu considero isso um sucesso. Obrigado. Né? E como é isso? O que você acha que deve esse sucesso, além, lógico, de trabalho duro, né? Primeiro, eu acho que é a persistência no trabalho, né? O trabalho do ator, o trabalho do artista, a gente fala do ator, da atriz, do diretor, com nossa área. Mas o trabalho do artista, ele é a longo prazo. Quando eu falo para os meus atores na escola de teatro que ele só vai melhorar daqui a 10 anos, eles ficam chocados, assustados e tal. Eu não entendo que o trabalho do artista é um trabalho a longo prazo. O teatro é uma arte que lida com o tempo, e não lida com o tempo de Cronos, que é o tempo do relógio, lida com o tempo de Kairos, que é o tempo da eternidade. Conheço isso. Exatamente. Então, assim, nós temos que lidar no teatro com o tempo da eternidade. O que significa viver a eternidade? Viver o presente profundamente. Né? Então, esse presente, ele acaba no momento que você termina ou de falar uma palavra, ou uma frase, ou um dia, ou aquilo que você está pesquisando, ou seja, é sempre um renascer, um reconstruir, um refazer. Então, assim, eu ganhei o prêmio APCA de melhor diretor com 33 anos de idade. Juro para você que eu não estava preparado para receber. Porque eu sempre falo que um bom diretor começa a amadurecer a partir dos 60 anos de idade. Né? O teatro tem esse lado muito bom, que é assim, a televisão, ela faz com que as pessoas vivam tipos, né? Você vai fazer o galã, a bonita, a malvada, e é uma pena, porque as pessoas vinculam a sua imagem àquele tipo de perfil. No teatro não, quanto mais velho você vai ficando, melhores os papéis para os atores, para as atrizes, mais maduros os diretores para poder entender a obra. Ou seja, o teatro é realmente um processo de vida e que é feito a longo prazo. É um investimento na vida, não no talento das pessoas. Tá bom? Muito interessante, de verdade, porque uma das perguntas até que a gente ia fazer era sobre direção. O que você vê como direção? Qual é a função de direção? O diretor, de certa forma, é aquele elemento que vai harmonizar todas as partes da criação no processo artístico. Ele tem que ter o olho atento para, de certa forma, junto com os atores e com a equipe técnica, perceber qual é a melhor forma possível da expressão dessas pessoas estarem em cena com maior qualidade. Tá? Eu sempre falo que o diretor é aquele que coloca a moldura no quadro. Né? Porque você, como atriz, ou os atores da escola, quando estão criando, não sabem aonde estão indo, mas precisa ter alguém que tem um olhar de fora para que, de certa forma, selecione junto com vocês o que é mais importante para a obra. O que é mais importante para a obra nunca é o que é mais importante para o seu ego, para a sua vaidade, né? Nunca é o que é mais importante. Isso, é sempre o coletivo que interessa. E nesse sentido, a obra é a principal, é a protagonista, né? E os atores têm que aprender a fazer teatro no coletivo. Né? Os grupos de teatro morrem porque eles estão mais preocupados com o pessoal e todo mundo acaba brigando porque as pessoas acabam projetando suas vaidades, seus egos, suas fraquezas, né? Do que necessariamente criar uma obra que necessite, acima de tudo, de quê? Da cumplicidade de todos. Então, nesse sentido, o teatro, se por um lado é uma arte que traz para a gente a possibilidade do humano, por outro lado é uma arte que expõe também a fraqueza do humano. Por isso que é uma arte muito difícil de ser feita. É verdade. E você teve a formação em artes cênicas. Qual foi a influência nos seus trabalhos dessa formação? Na verdade, a maior influência do meu trabalho mesmo não é nem tanta formação, porque eu acho que quando você busca a escola... Foi o crescimento, a maturidade... Isso, e a minha formação maior mesmo foi o Antunes Filho. Né? Eu fiquei com o Antunes 10 anos. Por mais que você passe por uma escola, por mais que você entenda quais são os conceitos, do ponto de vista pedagógico, a ser apreendido, mas é a praxis mesmo que faz o ator. Eu sempre falo, quando o ator fica explicando muito para mim a cena, eu falo assim, agora vai pro palco, porque é lá que você vai me mostrar se você aprendeu ou não o que você está me falando. Porque é fácil ser retórico, é fácil ser racional, difícil é fluir, é ser orgânico, é tornar essas ideias orgânicas, né?
Então eu sinto que a minha maior experiência foi o Antônio comigo mesmo, porque ali eu transformei tudo que eu aprendi do ponto de vista conceitual e teórico na cena. Ou seja, eu me deparei comigo mesmo, com os meus limites, com as minhas infinitas possibilidades ou não de criação. O Antônio me ensinou algo maravilhoso, que é assim, a gente sempre acha que tem um limite, né? E a gente está sempre com medo de romper com esse limite, quando na verdade a cada limite que você vai rompendo, você percebe que você pode ir mais. É o medo do desconhecido, Do desconhecido, exatamente. É o que eu falo para os meus atores, assim, o ator, ele é grande quando ele baixa a guarda. O que significa baixar a guarda? Estar aberto. E por que a gente não fica aberto? Porque a gente tem medo do desconhecido. E a arte, ela não é uma matéria exata, que 1 mais 1 são 2. Pelo contrário, na arte 1 mais 1 vai ser sempre 3. Então, se você não tem essa ideia desse infinito, o desconhecido nunca vai se revelar, né? Porque o medo vai ser maior. Na verdade, o medo paralisa. Paralisa e cria na pessoa também uma sensação de impossibilidade diante da vida mesmo, né? Do que está por vir, né? Verdade. E você chegou a ficar, acho que 1 ano na África, né? Com um projeto lá. Conta um pouquinho pra gente. Existe um festival de teatro da língua portuguesa no Brasil, que é organizado pela Tânia Pires, no Rio de Janeiro. E aí eu recebi o convite dessa curadora desse festival, que chama Tânia Pires, junto com o ministro da Cultura na época, que foi em 2009, para percorrer todos os países africanos de língua portuguesa. E teríamos que ir até Timor-Leste também, que fica já ao lado de Singapura. Que é uma loucura, assim. Chegou uma hora que eu já estava lá quase no final do mapa. A gente foi até a Indonésia para depois seguir para Timor-Leste, né? A melhor experiência que eu vivi em todos esses países é a ideia de que você pode interrelacionar com nossos irmãos africanos que falam a nossa língua através da nossa arte, né? Nós, de certa forma, temos uma influência muito forte na África, né? A África trouxe para o Brasil a liberdade de se relacionar com o corpo, a liberdade... Eles têm essa coisa de dançar com vontade, né? Mas mais do que dançar com vontade, é uma expressão de vida ligada aos rituais sagrados tribais africanos, né? Vem da África o quê? A relação primeira com a natureza, com a educação, com as 4 estações do ano, com os rituais sagrados que de certa forma eles tinham que fazer para a natureza, para terem o quê? Uma boa colheita, para terem o quê? Um bom ano de saúde, fertilidade. Então, ou seja, todos esses deuses sagrados gregos que nós aprendemos a conhecer, porque é a partir da Grécia que a civilização ocidental se estabiliza enquanto pensamento universal e filosófico, você vai encontrar isso muito antes na Grécia, na África, que é a mãe África, é o começo do mundo, né? Então eles não só trazem para a arte essa liberdade do corpo, mas trazem também os cantos, né? O africano está profundamente ligado à voz, à musicalidade. Tanto é que no Brasil nós vamos ter o carnaval, que é a expressão máxima da nossa herança africana, né? Vamos ter a música como o Olodum, os afoxés, os filhos de Gandhi, como a expressão máxima da música. Então, a África, de certa forma, resume na nossa herança cultural esse tipo de coisa. Isso eu pude ver direto lá. Assim, eu pude ver com um contato muito forte. Tanto é que às vezes eu falava, nossa, parece com o Brasil. Eles falavam, não, o Brasil parece com a gente. E aqui fora isso, tinha todos aqueles escravos, aqueles descendentes, aqueles afrodescendentes que vieram para o Brasil, trazendo para o Brasil a cultura deles, né? Alguns vieram de Angola. Foi onde eu trabalhei, né? Uma boa parte veio de Benin e outra parte veio de Angola. Tinha, você trabalhava com crianças, né? Sim, na verdade não necessariamente com crianças. Eu trabalhei já com atores das escolas de teatro e com os grupos de teatro que existem na África. Mas todo o trabalho teatral, na maioria dos países africanos, não tem um caráter como o nosso, eles não conhecem dramaturgia. Eles não têm essa tradição de publicar livros, ou seja, do ponto de vista dramatúrgico, eles conhecem muito pouco. Eu fui trabalhar Sófocles, fui trabalhar Ibsen, Nelson Rodrigues, tudo mais, que eles desconhecem completamente.
Então o teatro tem mais um caráter de uma função social, eles fazerem campanhas para a AIDS, para o paludismo, para a malária, para o conceito de liberdade da mulher que até hoje é espancada, apanha, os maridos têm 4, 5 esposas. Então, assim, o teatro ainda tem essa função ainda de educativa lá. Seria uma função pedagógica, entre aspas, mas de certa forma ele começa também a trabalhar os conceitos sociais que a gente vai estar trabalhando mais tarde, como o Ibsen vai trabalhar com Casa de Bonecas, com a Nora, que é a liberdade da mulher, como vários outros dramaturgos vão estar trabalhando, como o Plínio vai falar das pessoas que estão à margem da sociedade, como o Nelson vai falar da família, ou seja, o embrião é esse ainda e assim está caminhando. Claro que você está falando, nós estamos falando de países muito pobres do ponto de vista da economia mundial, né? Mas do ponto de vista artístico, de uma riqueza maior do que talvez todos esses países mais ricos do mundo. Eles estão descobrindo isso ainda e estão tentando harmonizar essas coisas. E o Timor-Leste é muito difícil também, porque eles acabaram de sair de uma guerra civil muito grande, como na África também. Então é muito difícil ainda, eles estão se organizando, eles se mataram ainda neles. Eles estão se organizando do ponto de vista político e econômico. Mas eu vejo um belíssimo futuro. Eu fico muito honrado de ter ido, porque na arte nós nos reconhecemos não como pessoas economicamente ativas num mundo tão capitalista. Nós nos reconhecemos como seres humanos, buscando falar a mesma língua através da linguagem dos deuses, que é delícia. É fantástico, é emocionante, é tocante, e a gente não pode deixar de ser realista também em relação a isso, porque a fome existe, as doenças existem, a AIDS está em índice muito alto, mas de qualquer maneira também a gente tem que confraternizar com eles do ponto de vista da compaixão. Sérgio, a gente não quer mas algumas outras coisinhas que a gente queria entender. Sair um pouco dessa situação de falar de você e tal, em relação à tua formação e a África, que a gente tem também um trabalho belíssimo nesse projeto de teatro. O que você costuma selecionar? Como que é? Você pega uma peça e fala assim, eu vou chamar tais pessoas. O que é trabalhar com você? Como foi chamar a atriz e cantora Susana Alves? Como foi isso? Eu sou um diretor de teatro que se recusa a ter um grupo de teatro. Eu acho um horror. Mas eu vou explicar para as pessoas entenderem, para não me entenderem errado. Eu fui diretor convidado da Escola de Arte Dramática, eu sou professor de interpretação, direção de montagem e professor de corpo da Escola Wolf Maia, eu já fui professor do Tuca, eu fiquei na Grécia 1 ano estudando teatro grego, viajei pela África, enfim, estou falando tudo isso para quê? Para dizer para você que é assim, eu gosto da ideia do grupo estar trabalhando, investigando uma obra, mas não gosto da ideia daquelas pessoas passarem muitos anos juntas, fazendo a mesma coisa juntas. Eu acho que tem que ter uma reciclagem, eu acho que tem que ter um reviver. Então eu prefiro assim, no fundo acaba sendo um grupo as pessoas que eu trabalho, porque algumas sempre se repetem. Marco Antônio Pâmbio está sempre comigo, Rogério Brito está sempre comigo, mas ao mesmo tempo eu gosto de misturar essas pessoas com outras experiências, com outras histórias, para a gente agregar um olhar e um ponto de vista dá uma química diferente. Então assim, na verdade é um grupo e não é um grupo, você entendeu? Eu sinto que é através da diversidade que a gente vai encontrar o equilíbrio. Eu só acho que a harmonia só vai chegar através da diversidade. Então, ficar com muitas pessoas, isso no meu caso, eu estou falando por mim, para mim é muito angustiante. Você entendeu? Porque eu gosto sempre de me inovar. Eu sou uma pessoa que eu acordo todo dia, quero fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, ler novos textos, criar. Então, para mim é muito difícil, eu tenho que ter uma estrutura de grupo que eu tenho que carregar aquelas pessoas, porque nós moramos num país onde você tem subvenção, onde os grupos, na verdade, passam por muitas dificuldades, você está sempre à mercê de políticas culturais, ou federais, ou municipais, ou estaduais, que de certa forma estão sempre mudando de acordo com as gestões, de acordo com a política também. Eu sinto que é importante a gente está sempre se renovando, está sempre buscando novas possibilidades de lidar com a arte. Mas eu admiro muitas pessoas que têm grupo, por exemplo, a minha escola de grupo é o Antunes Filho. Né? O Antunes também trabalha muito assim, né? Está sempre num elenco rotativo, com pessoas diferentes. Eu acho que esse é o modelo de grupo ideal.
Você falou uma coisa interessante, você falou exatamente essa questão do investimento, vamos dizer assim, né? O que é aqui, por exemplo, que o SESI subsidia esse trabalho, levando em conta que quinta e sexta é a entrada gratuita, né? E não subsidia, ele produz. É a produção do SESI. Por que a questão da remuneração? Não, o SESI tem uma coisa muito legal que é assim, tem um negócio chamado núcleo de atores. Os atores que já são formados nas escolas de teatro saem, podem entrar aqui e passar um ano fazendo uma reciclagem do seu trabalho de ator. Eles são acompanhados pelos melhores profissionais que tem em São Paulo, por exemplo, a Maria Thaís, que é lá da escola de da ECA, da Escola de Comunicação e Artes, que cuida desse núcleo. Só pode participar as pessoas que já se formaram. É muito legal, só entra 20 pessoas. Esse núcleo, depois de um tempo, é chamado um diretor de fora que dirige uma montagem que esse núcleo fica em cartaz aqui no SESI, com esses atores todos tendo salário mensal, trabalhando tudo direitinho. Por exemplo, quem dirigiu a montagem deles esse ano foi o Cacá Carvalho. O Cacá Carvalho é um dos grandes nomes do teatro brasileiro, se não internacional, porque trabalhou lá em Pontedera, na Itália. O SESI mantém um núcleo de dramaturgia que é dirigido pela Marici Salomão, que é uma parceria do SESI com o British Council, que é bacana, que é um projeto dos ingleses, junto com o SESI, supervisionados pela Marici Salomão, que é jurada do Prêmio Shell, que é jornalista do Estado de São Paulo, que é professora de dramaturgia na Escola SP de Teatro. Para quê? Para fomentar a dramaturgia brasileira. O ano passado, assim, ficam 12 dramaturgos estudando o ano todo. Tudo financiado, bancado, eles têm aula, tudo, e depois escolhem um texto, esse texto é montado. O ano passado foi escolhido a Pororoca, dos ensaios, que fui eu que dirigi, no espaço do mezanino. É mais uma iniciativa, quer dizer, o SESC vai lá e produz esse autor pela primeira vez. Se você está em cartaz com sua primeira peça na Avenida Paulista, no SESC é o máximo, o núcleo de atores está em cartaz e tal. E aí o SESC tem os projetos do teatro grande que ele escolhe de acordo com